A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal SPAD. Como vocês estão? Estávamos aí um pouco sumido. Confesso que ultimamente ando andando meio enfermo também. Correria com a faculdade, serviço, ministério e outras coisas tem nos trazido muitas tarefas e isso tem acabado nos deixando um pouco longe do canal. Estamos tentando resolver isso aí para tentar trazer mais vídeos para vocês o quanto mais antes. Estou aqui tomando um chazinho aqui de gengibre, limão, alho, açafrão e outras coisas eu acho que deve ter aqui. Estamos aqui, né, para tentar sarar desta gripe que me pega todo santo mês, ou de 4 em 4 meses, ou pelo menos de 3 a 4 vezes por ano eu tenho que gripar. Mas isso é bênção, né? Glória a Deus, porque não é fácil, mas temos que dar glória em tudo. Mas Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas, e mesmo pegando esse tanto de gripe, Deus tem me dado graça. Eu quero falar sobre um assunto dentro de um cenário caótico, dentro de um caos que a igreja brasileira atual está vivendo ou vivenciando. Nós estamos vivendo em uma atualidade, em um cenário muito complexo e complicado, onde a igreja brasileira está se distanciando, ou como diz o César Cavalcante, o principal problema da igreja está relacionado nos dias de hoje com a questão com a escritura. Ou seja, o principal problema da igreja de hoje é que ela se divorciou da palavra. Esse é um dos principais problemas aí da igreja. É uma expressão aí, uma palavra aí do nosso querido César Cavalcante, pastor César Cavalcante. Outro fator aí complicadíssimo nos nossos dias atuais da igreja e esse caos generalizado que estamos vivendo está dentro de duas frases que um amigo meu, Rafael Pablo, do canal Rafael Pablo, disse certa vez. Ele disse que o cristianismo sem Bíblia é apenas um ateísmo terapêutico. Ele também disse que o cristianismo pode não ser cristão. Ou o seu cristianismo, melhor dizendo, o seu cristianismo pode até não ser cristão. Então, nós estamos vivendo em um cenário tão caótico que nas igrejas, que os púlpitos, os altares das igrejas têm virado shows de stand-up. Estão trocando as pregações do evangelho por show de stand-up. Outro ponto aí que é bem falado pela maioria aí de muitos pregadores e pensadores do meio cristão e ortodoxos é um problema chamado coach, os pregadores coaches. Pregadores que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, são líderes, ou seja, são cegos guiando outros cegos. Eles aplicam as suas próprias analogias, lançam palavras de expressões, lançam palavras que trazem um certo impacto, porém não é bíblica. Então nós estamos dentro desse cenário caótico na igreja brasileira. E o que fazer? O que esperar desta igreja com esse cenário atual? O que fazer e como se relacionar tudo isso dentro de um contexto em que a igreja está se dobrando a os ideais politizados ou sistematizados não cristãos. Nós vivemos uma época em que a teologia coach, ou os pregadores coach, têm invadindo os nossos púlpitos, entrado em nossas igrejas e pregado um falso evangelho. Pregado uma palavra em que Deus é o seu Papai Noel, Deus é o seu gênio da lâmpada, o qual você esfrega ou chama na hora que você quer e ele realiza todos os seus desejos.
Essa é a mensagem da igreja brasileira atual. Mas essa não é a verdade centrada nas escrituras sagradas. Sendo assim, é de suma importância nós voltarmos e analisarmos, fazer uma autorreflexão, uma autoanálise e observar o que está acontecendo com a igreja. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o cenário atual evangélico brasileiro? Que tipo de fé está sendo professada e que tipo de culto realmente eu tenho oferecido para Deus? Será que realmente é um culto que eu ofereço a Deus ou eu quero ser cultuado como um Deus? Nós temos visto esse stand-up, essa zombaria dentro das igrejas, onde pegam textos, passagens, histórias bíblicas e zombam da Trindade e outras coisas a mais, e isso é curtido por cristãos. Nós temos visto que as igrejas têm sido invadidas de analogias não cristãs, pregadores com seus sistemas análogos, com suas analogias não cristãs, com seus fundamentos não cristãos. E cristãos que não gostam, ou aqueles que estão dentro da igreja, mas não leem, não gostam de ler e não leem a escritura, ficam mais suscetíveis a serem enganados por esses falsos pregadores, coaches, por esses shows de stand-up, por essas analogias não cristãs. São pregadores que jovens que estão surgindo, que eu entendo que erram e que, por serem jovens, talvez naquela ânsia podem errar, mas que parece que não aceitam a repreensão e não fazem uma autoanálise da sua própria mensagem para ver se aquilo realmente que estão falando ou pregando é bíblico ou não. Nós estamos em um caos e precisamos voltar para os solas, os pilares da reforma protestante. Nós vivemos em uma época em que as pregações com essas analogias não cristãs, as pregações são pregações narcisistas e antropocêntricas. Pregações narcisistas e antropocêntricas. Aonde parece que o homem está no ponto ou no centro de tudo. Aonde o homem parece que é o ser principal a ser falado. A história não é centrada, parece que em Cristo, ou na redenção, ou na triunidade de Deus, mas parece que a mensagem ela está centrada no homem, no seu narcisismo idealista, no seu antropocentrismo barato, nos seus ideais políticos e não mais no contexto bíblico. E o que fazer? Voltarmos para os solas. Somente a Deus é toda a glória. A Ele pertence toda a terra, todas as coisas. Precisamos voltar para o sola Escritura, ou seja, somente a Escritura é suficiente. Melhor dizendo, somente a Escritura ela é autoritativa, ela é infalível, ela é inerrante. Outro ponto interessante de a gente analisar é que são questões relacionadas aí aos falsos pregadores ou os falsos profetas dos dias de hoje. Analisando então, parece que vemos que para ser homem de Deus, se ele não falar em nenhum tipo de língua, ou seja, em uma língua estranha, parece que não é homem de Deus, ou para ser homem de Deus, parece que ele tem que simplesmente fazer revelações ou passar profecias ou falsas profecias e falsas revelações. Parece que o homem de Deus é aquele que revela o seu CPF, aquele que revela a sua vida toda, aquele que revela o seu cachorro, aquele que revela o nome do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, o seu endereço, o número do seu carro, o número do seu telefone, o número da sua identidade e outras bizarrices que vemos nos dias de hoje. Parece que o materialismo, ou seja, parece que a fé tem que ser materializada em um objeto. São falsos líderes
mercenários que estão mais preocupados em ganhar lucros, em lucrar, em, de certa forma, líderes que só buscam dinheiro e fama, homens com teor totalmente mundano e profano, aonde brincam com a fé do cidadão, aonde brincam com a fé do cristão, aonde pega e simplesmente, como alguns veem aí, a água de Israel, você paga R$ 1.000 e o seu milagre vai acontecer. Manda o Pix de não sei quanto e eu vou orar que você vai receber o teu milagre. Ah, pedaços da arca de Noé, pedaços da cruz de Cristo e pedaços não sei do que. E o cristianismo tem se esvaziado da cruz. A mensagem da cruz parece que já não é mais importante. A mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação, a mensagem da graça, a mensagem de morte e ressurreição. Parece que já não tem nenhuma importância. O que nós temos visto é um esvaziar, uma quinose, ou seja, um vazio nas pregações, um vazio da cristologia no meio das pregações, um vazio de Cristo nas pregações, um vazio de Cristo nas músicas gospels. Nós precisamos voltar. Nós precisamos ter em nossa mente aquilo que Abacuque expressou no capítulo 3, os versos 15, 14 adiante. Ainda que a figueira não floresça. Lá no finalzinho ele diz, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Precisamos, como cristãos, rejeitar toda essa imundícia e se levantar contra toda essa profanação e esse esvaziar de Deus. Nós vemos hoje pastores sendo idolatrados, bandeiras estiradas dentro da igreja com imagens dos seus pastores, um alvoroço todo correndo com bandeiras dentro da igreja com imagens dos seus líderes. O que nós vemos hoje é a teologia afropagã, ou, melhor dizendo, tem se infiltrado na igreja afropaganismo. Cultos totalmente afropagãos entrando no seio da igreja. O secularismo invadindo a igreja. O liberalismo teológico tomando de conta do coração e da mente, ou da mente e coração de homens que há pouco tempo, ou há décadas atrás, eram profundamente cristãos piedosos, que acreditavam nos solas, que acreditavam que a escritura era inerrante, mas que agora simplesmente organizam meios de dizer e de afirmar que a Bíblia precisa ser atualizada. Esse é o cenário que estamos vivendo. Um cenário onde há muitas brincadeiras, não há culto prestado a Deus, mas culto ao ser homem. Aonde o materialismo disfarçado de teologia da prosperidade, teologia coach, aonde essa falsa ideia de que o homem nasceu só para lucrar, para ganhar dinheiro, para ser vitorioso e tal, e que você não pode passar nenhum tipo de prova. Esse tipo de falácias, são falácias e mais falácias que estão infiltrando em nossas igrejas, nas igrejas brasileiras. Ainda é claro que ainda há igrejas, há pastores e mestres, homens e mulheres de Deus, jovens. Claro que há alguns ainda que não se curvaram, não se dobraram. Nós precisamos buscar o arrependimento, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos voltar para Deus. Precisamos ver que Ele é suficiente, Cristo é suficiente.
Precisamos nos deleitarmos em Deus. Porque senão nós vamos caminhar para um total esvaziamento do Espírito de Deus, da presença de Deus. Um total esvaziamento da sã doutrina, ou seja, do ensino saudável. O ensino saudável precisa voltar para as nossas igrejas. Ou seja, como diz Rafael, o cristianismo sem Bíblia é apenas um ateísmo terapêutico. O seu cristianismo pode não ser cristão. E como diz o César Cavalcante aí, numa bela expressão, o principal problema da igreja é que ela, nos dias de hoje, é que ela se divorciou da Escritura. Pense em como está o cenário da igreja. Homens que fingem ser profetas, que enganam ovelhas, que enganam pessoas, que pegam cajados não sei do que, pegam pedaços de pau, pegam lenços não sei da onde, pegam questões relacionadas simplesmente dizendo que há uma flecha transparente, invisível, e que aquela flecha é de Deus, e isso enganando, e o emocionalismo barato entrando dentro dos corações das pessoas e não o verdadeiro sentido bíblico. A Escritura, ela chega aos seus ouvidos, mas é o Espírito que conduz a mente e ao coração. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Que Deus possa abençoar todos vocês. Deixe o seu like, nos ajuda. Deixa eu tomar um pouquinho de chazinho para mim não tossir aqui. Pensando no trem ruimzinho. Nossa, mas deixa eu não sei se dá para vocês ver lá. Até escurinho é. Não dá para ver não. Abençoe esse canal. Deixe o seu like, divulgue. E precisamos, mais uma vez, tornarmos para os pilares da reforma protestante. Somente a fé, somente a Escritura, somente a Deus é glória, somente Cristo, somente a graça. Deus abençoe vocês. Deixe o seu like, divulgue bastante esse vídeo. Amém.